A gente volta falando de futebol. Foi por pouco. O Bahia perdeu ontem mais uma chance, Juca, de ganhar 3 pontos, desta vez aos 49 minutos do segundo tempo. Pois é, Carol, haja coração para a torcida tricolor aguentar essa fase sem vitórias. Hoje o time desembarcou no aeroporto da capital baiana sem muito o que falar. A ordem da direção do Bahia foi clara. Nada dos jogadores darem entrevistas e o time desembarcou em silêncio. Os atletas passaram rapidamente pelo saguão do aeroporto de Salvador. Proibido falar. O silêncio tomou conta da equipe do Bahia hoje. Mas, na verdade, o time baiano começou a ser silenciado ontem, lá no Rio de Janeiro, na partida contra o Vasco da Gama. Ou melhor, no finalzinho da partida. A história foi assim. Aos 4 minutos do primeiro tempo, o Bahia abriu o placar com Marcos. O resultado permaneceu a favor do Bahia durante toda a partida. E quando o final parecia ficar feliz para o tricolor, eis que Elton, do Vasco da Gama, empatou. Para ser exato, aos 49 minutos do segundo tempo, já na prorrogação. Alguém precisa explicar o que aconteceu, ou pelo menos tentar. Com um pouco de insistência, Tite quebra o silêncio. Injusto, né? No final da partida, no meu modo de ver, num erro da arbitragem. A gente sai muito chateado porque queríamos os 3 pontos, sabíamos da importância que seria vencer no Rio de Janeiro. Agora começar já a pensar no Figueirense porque é o nosso próximo adversário. Com o resultado, o Bahia ficou no 17º lugar da competição, com 12 pontos. A diferença para o Santos, já na zona de rebaixamento, é de apenas 1 pontinho. Situação nada confortável, principalmente para a próxima partida. A gente tem que vencer, então temos que começar a focar nisso, fazer os 3 pontos dentro de casa. Os torcedores, ou melhor, o único torcedor que acompanhou o desembarque, não teve problema em falar. A gente deu um azarzinho lá, o juiz não ajudou a gente, prejudicou a gente nesse lance. Então, vamos correr atrás agora para domingo, a gente ganhar esse jogo aqui. Com fé em Deus, a gente vai ganhar, com certeza. Só uma correção aí, a gente viu na reportagem que o Vinícius falou que o primeiro gol do Bahia foi do Marcos, não é? Mas foi do Reinaldo. E quem analisa mais esse empate do Bahia é o comentarista Silvio Mendes. Boa noite, Silvio. Boa noite, Carol. Boa noite, Juca. Boa noite a todos. Silvio, ontem, né, logo no início no Bahia Record, na edição de ontem, na hora do jogo, a gente chegou a anunciar, né, aos 4 minutos, o gol do Reinaldo, o gol do Bahia, e depois parecia que tudo ia dar certo, parecia que ia ser os 3 pontos do Bahia, mas 49 minutos, não dá nem para acreditar, o Vasco conseguiu empatar, e aí? É verdade. Mas o Bahia merecia, né, segurar esses 3 pontos. Não merecia não. Não merecia pela covardia do esquema tático do Sport Clube Bahia. Um time que faz um gol aos 4 minutos do primeiro tempo. E olhe que eu tive a oportunidade de ver o jogo. Vi o jogo de perto. Gravei o jogo. Analisei os lances do jogo. E senti uma covardia tremenda do treinador. É preciso que René assuma uma postura de mais audácia como treinador. Eu respeito o trabalho do René Simões, é um didático. O trabalho dele só termina em instrução perfeita. Mas de um certo tempo para cá, o René me parece que está garantindo emprego. Está com medo de botar o Bahia para jogar para frente. Ele ontem fez substituições absurdas. O Marconi, que cometeu uma falta sem nenhuma necessidade no finalzinho do jogo, era só ele cercar, não precisava dar no calcanhar do jogador da equipe do Vasco para resultar nessa cobrança de falta, que no finalzinho fez com que o Bahia saísse com 2 pontos a menos do jogo lá em São Januário, porque o Bahia estava com 3 pontos na mão. E ainda, no lance, tem até a dúvida de que o goleiro Marcelo Lomba tenha sido empurrado pelo Elton antes mesmo da bola chegar. Mas esse lance aí é que é complicativo. Esse lance aí, senhor Mazinho, é que é complicativo. Se a gente pudesse mostrar o lance de novo, o Marconi não tinha nada que chegar lá, o Marcos estava na jogada, inclusive o jogador do Vasco é expulso, porque ele atinge com tapa no rosto o lateral da equipe do Sport Clube Bahia. Mas René, voltando à vaca fria, René, você tem que ser mais ousado. Bom, você tem que pegar esse time do Bahia e botar para frente. Tá aí um gol marcado pelo Reinaldo, o Souza fazendo até uma boa assistência, esse bom trabalho de pivô que o Souza sabe fazer. Mas o Souza não estou entendendo, o Souza com 29 anos, talento para dedéu, ele não chega na bola, não tem velocidade. Olha aí, essa falta do Marconi aí. Não tinha necessidade dessa falta. O cara tá de costas, depois aí o lateral dá um tapa, aí sai a bola do Juninho,
O Elton, antes do Marcelo Lomba chegar na bola, ele dá um tombo no Marcelo Lomba, para o Marcelo Lomba não chegar na bola. E na sequência foi toda essa confusão, jogador do Bahia puxando a camisa do jogador do Vasco, jogador do Vasco empurrando o jogador do Bahia em cima do goleiro do Bahia, foi uma confusão. Agora, esse sistema de René é que eu insisto. René, se você fosse mais audacioso no jogo de ontem, o Bahia chegaria aqui hoje com 3 pontos. Mas você botou um esquema covarde e o Bahia perdeu 2 pontos em São Januário. Não ganhou, não. Perdeu 2. Silvio, como é que fica agora a situação do René Simões, né? Ele corre o risco de sair, de ser demitido? Não, eu acho que não. Apesar de ter sido alfinetado ontem por uma rede social pelo presidente do Esporte Clube Bahia, que disse que não gostou do comportamento do Bahia, que foi um comportamento covarde. Mas eu acho que não está nem prestigiado. Eu acho que ele vai continuar fazendo o trabalho dele, mesmo porque eu já cobrei de público essa coisa que está aí, no seio do torcedor, no seio da torcida do Bahia, ou pelos 4 cantos da cidade. É verdade, presidente, que nenhum treinador quer vir treinar o Bahia, porque lá fora deram informações que o Bahia não paga salário, atrasa salário, que o Bahia ficou devendo a Márcio Araújo, que o Bahia ficou devendo a Wagner Benazzi, que o Bahia ficou devendo a Renato Gaúcho. Você precisa explicar isso para a sua torcida, porque estão dizendo que você só está segurando René Simões porque não tem dinheiro para trazer outro treinador. E aí? E o respeito a essa tradicional e fantástica torcida do Bahia? Onde é que fica? Agora, Silvio, pelo menos um jogador do Bahia, né, ontem merece destaque, merece os parabéns também pela excelente atuação, que foi o goleiro Marcelo Lomba, não é mesmo? Esse se salvou da catástrofe, né? Do tsunami que assumiu o Bahia no final do jogo. Sobrou para ele o contra-ataque total do Vasco para cima. Por causa do esquema covarde. Tinha que aparecer quem? O goleiro. Que o goleiro fez nada mais, nada menos de que 4 defesas importantíssimas no primeiro tempo, quando o Vasco deu sufoco. E mais umas 3 no segundo tempo, que o Vasco continuava em cima do esquema covarde do Sport Clube do Bahia.